Lucas 10:38 fala o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde uma certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diz-lhe para que ela venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Amém? Amém? Acorda o irmão do lado aí. Fala: Marta, Marta. Está preocupado com muita coisa. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu falaria Marta, Marta. Nós vamos falar hoje de uma mulher que estava preocupada, que estava ansiosa, que estava cheia de coisas para fazer. Eu penso comigo que naquela época Jesus não tinha celular, ele não tinha internet, ele não tinha como mandar uma mensagem avisando: Marta e Maria, eu estou indo na sua casa. Jesus não tinha isso. E Jesus simplesmente chegou na casa. Pensa comigo, se chegasse alguém de sua casa hoje, você se preocuparia em ser bem, em atender bem? Naquela época, a hospitalidade era um dever. Quando eu recebia um visitante, eu precisava ser bem hospitaleiro. Eu precisava tratar esse visitante com o máximo de cuidado, porque era tradição. E Jesus não chegava sozinho, ele levava mais 12. É natural. Chegou Jesus e mais 12 pessoas para almoçar em sua casa. E Marta automaticamente ficou ansiosa, preocupada, pensando: o que eu vou fazer para servir Jesus? Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós nos perguntamos a nós mesmos: o que eu vou fazer para servir Jesus? Ao invés disso, devemos perguntar: Jesus, o que eu vou fazer para te servir? Maria poderia ter a mesma preocupação. Maria, ela podia ter ficado ansiosa, ela podia ter preocupado: Jesus está na minha casa. Só que Maria escolheu uma coisa que não pôde ser tirada dela. Ela sentou aos pés de Jesus. E o interessante dessa palavra, sentar aos pés de Jesus, significa: Ele é meu mestre, Ele me ensina e eu aprendo. A Bíblia fala que Paulo sentou aos pés de Gamaliel para aprender a palavra de Deus. Interessante que uma mulher, ela não poderia ser serva, ela não poderia ter um mestre, ela não poderia servir ao Senhor, muito menos sentar aos pés. Interessante que, pensa comigo, ela chegou, ousou e sentou aos pés para aprender. E eu gosto dessa história porque Marta estava preocupada em entregar algo bom para Deus. Quantas e quantas vezes nosso coração está preocupado em entregar algo para Deus, onde na verdade Deus quer o nosso coração. Você pode falar comigo: Deus quer o meu coração. Amém? Vou falar de novo: Deus quer o meu coração. Fala para o seu irmão: Deus quer o seu coração. Já parou para pensar que às vezes a gente preocupa em entregar algo para Deus que Deus não se preocupa? Eu imagino Jesus chegando para Marta e falando: Marta, comida para mim não é problema.
A última vez que teve escassez de comida, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e eu alimentei uma. Você conseguiu entender? Comida não é problema para Deus. Tudo aquilo que eu tenho para oferecer para Deus, Ele já conhece, Ele já entende. Mas o melhor que eu posso oferecer para Deus é o meu coração. E eu gosto muito da história de Marta, porque Marta ela participa de 2 momentos fundamentais na Bíblia. Essa Marta do primeiro momento era a Marta que apontava para a irmã e falava: Senhor, olá minha irmã. Ela está muito preocupada com as coisas do Senhor e está esquecendo os afazeres de casa. Ela está muito preocupada em servir, está muito preocupada em aprender e está esquecendo os afazeres de casa. E foi uma das vezes que Jesus falou 2 vezes o mesmo nome. E quando alguém fala o seu nome 2 vezes, com certeza Deus vai dar uma exortação. Amém? Quando Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Deus fala: Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Todas as vezes que o nome foi repetido, era um sinal de exortação. E a exortação que Deus deu é a parte mais linda que eu vejo nesse versículo. Uma coisa só é necessária. Tudo aquilo que a gente faz na vida, só vai ter uma coisa que é necessária. Aí você pergunta: Glauber, o que é? Pergunta: o que? De novo. Está aos pés de Jesus. O dia que você estiver aos pés de Jesus, o próprio Jesus fala: você escolheu a melhor parte. E ninguém pode te tirar de lá. Jesus não mente. Deus não falha. Se Jesus falou que quando eu escolho a melhor parte, e essa nunca será tirada, é verdade. Tudo o que Ele falou aconteceu ou acontecerá. E Ele falou: Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Quantas e quantas vezes eu tenho orado a Deus colocando as minhas ansiedades no meu coração. Quantas e quantas vezes eu tento fazer algo para Deus com a minha própria força. Quantas e quantas vezes eu tenho ouvido a minha mente falando que eu tenho muita coisa para fazer e eu estou sozinho. Marta não pediu a ajuda de Jesus. Vocês reparam nesse versículo? Ela não falou: Jesus, vem me ajudar. Ela falou o quê? Jesus, manda minha irmã vir me ajudar. Quantas e quantas vezes a gente tem pedido para Deus mandar as coisas erradas para a nossa vida? Ajuda não vem de fora, ajuda vem do alto. Ajuda vem do Senhor. Quantas e quantas vezes eu tenho parado para pensar: Marta era trabalhadora, Marta estava preocupada, Marta estava tentando fazer o seu melhor para Deus, mas ela não conseguiu entender que o melhor que eu posso fazer para Deus é me entregar aos pés dele. A gente vive por muitos anos em idolatria, em pecado, em peregrinação, em várias e várias coisas, achando que isso vai agradar a Deus. Mas Deus só quer uma coisa: que eu possa estar aos pés dele, que eu possa aprender com ele. Interessante que quando acaba essa história, começa o versículo 11. No capítulo 11, um discípulo pergunta para Deus: Deus, eu quero te pedir alguma coisa. E eu imagino os discípulos andando com Deus, que fazia milagres, que ressuscitavam mortos, que fazia proezas, que fez coisas que a gente nunca poderia imaginar. Esses discípulos andavam com Jesus,
e fizeram um pedido para Jesus. E sabe qual foi esse pedido? Ele falou: mestre, nos ensina a orar. Eles não pediram: Deus, me ensina a ressuscitar morto. Deus, me ensina a fazer milagre. Deus, me ensina a fazer... Não, ele falou: mestre, nos ensina a orar. Todos os dias nós precisamos pedir para Deus: Deus, me ensine a orar. Porque eles entendiam que Jesus, ele mantinha uma vida de oração constantemente. Por várias e várias vezes, Jesus se retirava para orar. Por várias vezes, Jesus saía e ia falar com o Pai. Ele ia orar. Duas coisas eu tiro nesses versículos. Primeiro, se eu estiver muito ansioso, eu não vou condenar ninguém. Se eu preciso de um milagre, eu vou pedir ao próprio Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E fica melhor. Marta, passado algum tempo, ela manda uma mensagem para Jesus. Marta e Maria, as duas irmãs. Jesus, o meu irmão está doente. Interessante que a mensagem chegou para Jesus. Jesus fez o quê? Foi lá imediatamente? Não. Quando a gente vai para a Bíblia, vamos comigo, lá em João 11, estava bem assim: estava Lázaro enfermo de Betânia, aldeia de Maria e Marta, sua irmã. E ela mandou uma mensagem para Jesus dizendo: Senhor, nosso irmão Lázaro, que tu ama, está enfermo. O que Jesus falou? Eu vou lá agora? Não. Espera, porque essa doença não é para a morte. O interessante é que passou-se 2 dias, passou-se 3 dias, e no 4º dia, Jesus chegou. Já com a notícia que Lázaro tinha morrido. E o interessante dessa história, que foi novamente um diálogo entre Marta e Jesus. Entenda que a demora de Jesus não foi para dificultar o processo. A demora de Jesus foi para mostrar quão grande seria o milagre. Se você parar para pensar: Deus, o Senhor está demorando porque o processo é lento? Não, Deus está demorando porque o processo dele é perfeito. Por muitas vezes elas falaram o quê? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o mal não teria acontecido. Mas Deus para e pensa: fazia parte de um propósito maior. A demora para a doença foi o tempo certo para a ressurreição. Você pode ter, a demora para a doença é o tempo certo para a ressurreição. Quanto mais está demorando, mas eu continuo firme no processo com Deus. Está demorando, mas eu continuo esperançoso com Deus. Eu imagino se aquela mesma Marta, que ficou nervosa porque a irmã não foi lá ajudá-la, tivesse encontrado com Jesus. Eu imagino se aquela mesma mulher, com aquela mesma personalidade, ela teria falado muitas e muitas coisas para Jesus. Mas aqui eu vejo uma Marta transformada. Nos milagres de Jesus, sempre podemos ver que tem uma pessoa que clama por milagre. Quando chegou o cego Bartimeu, o que ele fez? Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando os amigos trouxeram aquele deficiente para curar, teve a ajuda de alguém. Quando levaram aquela mulher pecadora para apedrejar, teve a influência de pessoas. E nesse milagre de Lázaro, teve a influência de Marta.
Ela solicitou a Jesus. E Jesus começa a falar com ela. Jesus começa a falar: Marta, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente fala para Jesus: Deus, se tu estivesse num problema, ele não teria acontecido. Aí que Jesus fala: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma coisa que eu sei, que não existe morte que Deus não possa trazer à vida. Não existe problema que Deus não possa resolver. E nesse momento, o milagre que seria um milagre de cura se transforma no milagre de ressurreição. E nesse momento que a luta, que a aflição vem, Deus traz a bonança, traz a calma. Deus fala que iremos passar por aflições. A aflição é uma promessa. No mundo tereis, mas desanime não. Tende um bom ânimo, porque essa aflição é curada. Bora pensar que às vezes eu não vou conseguir evitar a crise. Às vezes eu não vou conseguir suportar a crise. Mas eu tenho um Deus que entende da minha necessidade. Deus, lá em Filipenses, Ele nos promete que está cuidando de todas as nossas necessidades. O nosso grande erro é achar que Deus está cuidando das nossas vontades, dos nossos desejos. Deus, Ele está mais preocupado em nos formar com o caráter de Cristo do que realizar os nossos mimos. Um pai que ama não dá tudo que o filho pede, porque ele sabe que o filho não seria uma coisa boa para ele. E Jesus nos ama. Jesus nos ama tanto que Ele entende que a nossa maior necessidade é a nossa comunhão com Ele. Eu imagino o quanto que esse milagre impactou. Eu imagino o quanto que esse milagre transformou. Eu imagino que Marta, quando foi conversar com Jesus, a gente pode ler, e ela fala: Jesus, se tu orares para o Pai, eu sei que tudo tu pode fazer. Glória a Deus. O interessante é a gente parar para pensar: Deus, nessa aflição que eu estou passando, eu sei que tudo tu pode fazer. Até mesmo me deixar na aflição. Porque se eu estou aqui por sua vontade, debaixo da sua graça, da sua proteção, eu sei que as coisas vão mudar. Eu vejo que os homens da Bíblia passaram por aflições. José passou anos e anos em uma aflição. E o mais interessante é que José, ele não desistiu de Deus. A Bíblia fala que José permanecia em Deus. Quando eu permaneço em Deus e as palavras deles permanecem em mim, lá no João 14 fala: tudo aquilo que eu vou pedir, Ele vai me dar. É bíblico isso. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em ti, tudo aquilo que eu te pedir, Deus vai me dar. Mas não é qualquer coisa que eu pedir. Os meus pedidos serão transformados e mudados conforme eu estou com Deus. A minha linguagem muda, a minha vida muda, a minha forma de pensar muda. 3 coisas que nós podemos aprender nessa história. Primeiramente, eu preciso ter calma. A Marta ansiosa foi repreendida
por uma coisa simples. A Marta calma foi consolada e foi direcionada por algo complexo. Eu paro e penso, Deus, o Senhor repreendeu Marta por causa de uma coisa simples, mas só que o Senhor confortou e direcionou, motivou para algo sobrenatural. Nós temos que entender o seguinte: se eu preciso de um milagre, para Deus não é difícil. Agora, a minha agitação na hora do milagre pode fazer a diferença de receber ou não. A forma como eu me comporto pode receber ou não. 3 coisas que eu penso o seguinte: a crise vai vir? Vai. Mas na crise eu tenho 3 coisas que vai me guardar o tempo todo. Quantas coisas eu tenho, igreja? A primeira, a graça de Jesus. Marta e Maria foram achados em graça com Jesus. Marta e Maria foram achadas em graças com Jesus. Porque Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava Marta. A Bíblia fala que ele amava. E o amor de Jesus não foi simplesmente atender o chamado na hora que tinha. Deus faz as coisas no tempo dele, como ele quer. Eu só estou aqui pronto para falar: Deus, tu sabes de todas as coisas. Deus, tu conheces todo o caminho. Deus, tu sabe que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A segunda coisa, eu posso muito bem melhorar a minha fé. Eu posso muito bem melhorar a minha comunhão. Eu posso muito bem melhorar a minha vida a partir do momento que eu entendo que a segunda coisa que eu tenho sempre comigo é o Espírito Santo de Deus me guiando. Jesus deixou o nosso Consolador. O Espírito Santo, igreja, ele tem uma função muito clara em nossas vidas. Ele é Deus manifestado em nós para nos convencer de 3 coisas. Todo dia o Espírito Santo vai chegar no seu ouvido e vai te convencer de 3 coisas. Primeiro, da justiça. Segundo, do juízo. E terceiro, do pecado. É muito importante a gente alertar também que eu preciso clamar a Deus, mas eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus me convença da justiça, do juízo e do pecado. Não adianta eu clamar a Deus, ignorar o juízo, ignorar a justiça, ignorar o pecado. O mais interessante é que a gente pode aprender muito com as passagens de Marta e Maria. Nós possamos aprender a nos acalmar. Nós possamos aprender a abrir mão da nossa ansiedade para abraçar aquilo que Deus manda a gente fazer. Se Marta estava ansiosa, existe uma passagem em Mateus 6 que fala: quando tiveres ansiosos com o dia de amanhã, pare e contemple tudo aquilo que Deus fez. Parece que a ansiedade, ela vai todos os dias na nossa porta nos bater, mostrando que temos muitas coisas para preocupar, que temos muitos afazeres para seguir, que temos muitas atividades para realizar. E o que é que Deus manda fazer? Está ansioso? Contemple tudo o que Deus fez. Jesus manda a gente olhar para os pássaros, para as aves, para as flores, para tudo aquilo que Deus fez. Na hora que a ansiedade bater sua porta, fala assim: Deus, eu estou ansioso e eu vou seguir a tua palavra. Eu vou entregar a minha ansiedade nas tuas mãos. E a partir de agora, eu vou contemplar tudo aquilo que o Senhor já fez em minha vida. Deus, o Senhor me libertou do pecado. Deus, o Senhor me salvou. Deus, o Senhor salvou meu marido. O Senhor salvou minha esposa. O Senhor salvou meu irmão. E eu sei que tu não vai deixar que esse problema seja negligenciado. Por muitas vezes, a gente perde a comunhão com o Espírito Santo de Deus e começamos a perder a nossa fé.
Quando a gente perde a nossa fé, a gente acha que Deus vai ser negligente conosco. Quando eu não acredito mais em Deus, eu começo a pensar, esse problema Deus não está olhando, esse problema Deus não está cuidando, esse problema Deus não está nem aí. Mas é mentira. Sabe por quê? O meu problema eterno Deus cuidou. A minha morte eterna Deus cuidou. Será que Deus é negligente com esse problema momentâneo que eu estou passando? Não, não é. Você pode falar para o seu irmão, Deus cuidou do seu problema eterno. Ele não está de olho fechado no seu problema momentâneo. Eu falei de 3 coisas. A primeira foi a graça de Jesus. A graça de Jesus é algo que nos constrange, é algo que nos leva a poder viver uma vida íntegra, uma vida santa, é algo que vai nos dar direito a viver eternamente com Deus. E temos a fé e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nós podemos todos os dias usar para passar o dia a dia. Aí tem a terceira coisa, que sem sombra de dúvida é algo impactante. A terceira coisa que nós podemos nos aproveitar todos os dias para viver com alegria é saber do amor de Deus. Não, vocês não entenderam. O amor de Deus é algo que nós podemos saber aproveitar, conhecer todos os dias. Você entende o tamanho do amor de Deus? O amor de Deus é tão grande, que Ele deu seu próprio Filho para morrer por nós. Quando eu estiver na luta, quando eu estiver passando pelo fogo, quando eu estiver passando pela provação, eu quero me apoiar nessas 3 coisas. Quando você estiver passando pela luta, pelo vale, pelo sofrimento, pense em 3 coisas. Primeiro, você pode falar assim, Deus, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar preocupado, eu vou achar que tudo vai acabar de forma errada, ou eu vou me apoiar nessas 3 coisas. Deus, eu tenho o seu amor por mim. Deus, eu tenho a sua comunhão com o seu Espírito Santo por mim. Deus, eu tenho a graça de Jesus por mim. Para essas 3 coisas, nada pode te impedir. A Bíblia fala que nada pode nos resistir quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos cercados pela graça de Deus, nada pode nos resistir. Lázaro estava morto, isso é fato. Jesus trouxe vida para Lázaro naquele momento, vida terrena. Mas eu vou falar, nós também já estivemos mortos eternamente. Eu, você, estávamos mortos pelo pecado. Existia um abismo entre Deus e nós. Existia um abismo imenso entre Deus e nós. A gente, por força nenhuma, conseguiria ultrapassar esse abismo. Por mais que eu me esforçasse, eu não era capaz. Deus pediu a minha opinião, Ele não pediu a sua opinião, para que Ele mesmo viesse morrer por nós. Ele fez isso totalmente por amor. E quando Ele veio, Ele quebrou as nossas correntes. Ele quebrou todas as nossas desculpas. Ele quebrou todo o nosso pecado. Ele levou sobre si todas as nossas aflições. E sabe por quê? Ele queria habitar conosco. Se a gente continuar ouvindo a história, Jesus vai chamar Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. Interessante que para o judeu, ele não acreditava que o morto depois de 4 dias poderia ressuscitar. Era algo impossível, era o improvável. Mas para Deus o impossível, o improvável é normal pela fé. Mesmo com morte, sem esperança e vida. Mesmo que sua situação possa ser impossível para o seu olho, mas para o olho de Deus
é totalmente possível. O impossível era eu conseguir um dia chegar ao céu, mas se tornou possível pelo sangue de Jesus. Eu tenho um Deus que Ele desceu do céu, veio habitar conosco, sofreu, morreu, tomou toda a minha dor e foi para o céu e não me deixou só. Ele falou: Glauber, a partir de agora eu quero habitar dentro de você. O interessante é que esse Deus está aqui. Ele quer habitar dentro de mim, Ele quer habitar dentro de você. E Jesus, Ele é tão sábio, tão incrível, que Ele tem uma palavra que Ele fala que eu demorei um pouco para entender e para compreender. Eu nasci num lar evangélico, cresci num lar evangélico, e eu sempre me perguntava: Deus, o Senhor falou que coisas maiores a gente vai fazer pelo Teu nome. Deus, o Senhor deu para a gente uma carta, um poder, uma autoridade com o Seu nome. E sabe por que muitas vezes a gente não consegue acessar esse nome e fazer milagres? Por falta de fé em nós mesmos. Por não acreditar que Deus está habitando em nós. Deus poderia habitar em várias e várias coisas. Ele poderia ter desistido do homem. Ele poderia ter desistido da humanidade. Mas Ele não desistiu. Entenda. Se Jesus nesse momento está falando o seu nome 2 vezes, Glauber, Glauber, Mileide, Mileide, Ele não quer te constranger. Ele quer te exaltar. Para que você se transforme, para que você acesse a capacidade de falar com Ele, e quando você falar com Ele, os mortos viverão. O dia que você entender que Deus quer te transformar, que Deus quer te renovar de glória em glória, que Deus, Ele não olha como o homem está olhando, Ele tem um olhar próprio. Deus não olhou para Saulo e viu um perseguidor de igreja, não viu uma pessoa que viu os crentes sendo mortos e não estava nem aí. Deus olhou para Saulo e viu um plantador de igrejas. Deus olhou para Saulo e viu Paulo. Deus olha para você e não vê aquela pessoa suja com pecado, não. Deus olha com você e vê você santificado. Deus já nos viu santificados. Deus nunca fechou os olhos para a gente. Ele nunca nos abandonou. E Ele está, através de nós, da igreja dEle, para fazer uma grande obra nessa cidade. Eu pergunto para vocês: vocês conhecem Lázaro? Vocês têm irmãos Lázaros que nesse momento estão mortos? E o que você vai falar para Deus? Deus, meu irmão Lázaro está ali morto, e eu quero que ele continue morto? Não! Deus, meu irmão Lázaro está morto, mas eu quero que ele volte para ti. Deus, meu irmão Lázaro está perdido, mas eu quero que ele volte para ti. O objetivo dessa mensagem é que você entenda que se realmente você agir como Marta, você não vai estar preocupada com Maria aos pés de Jesus, mas você vai estar clamando a Deus para que seu irmão Lázaro volte à vida. Você vai estar buscando em Deus: Deus, Tu sabes, Deus, que meu cunhado, que meu pai, que meu irmão, ele está morto para Ti, Pai. Mas eu sei que através da Tua palavra, ele vai ouvir a Tua voz e ele vai sair vida. Eu quero que a igreja se coloque de pé agora. Vamos colocar de pé agora. E peça a Deus para trazer ao seu coração o nome das pessoas que você sabe que está morta. Peça a Deus para trazer à luz agora as pessoas que você quer que Deus traga vida. Amém?